Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais esta programação, nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos para orarem juntamente conosco. Quem cumprimenta vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, reunidos ao redor da Tua santa palavra, ó Pai, agradecendo a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos e podermos prestar o nosso culto ao Senhor. Pai de misericórdia, eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os teus filhos, que o Senhor possa dar saúde, dar graça, dar vitória a todos, repreender todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim, ó Deus, que nós possamos ter inspiração divina para realizarmos mais este trabalho, e também nós pedimos ao Senhor
humildemente o perdão por todos os nossos pecados. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos humildemente, agora e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos. Nós estamos com a Bíblia aqui aberta diante de nós, na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, e nós leremos no capítulo 1, a partir do versículo 26. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, para acompanharem se desejarem, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E todos são bem-vindos. Se o irmão ou a irmã reside próximo a um desses dois endereços que nós citamos, então nós convidamos você, venha adorar conosco, venha fazer parte da família de Deus, e certamente a tua presença entre nós será uma bênção para nós. E também cremos que o nosso precioso irmão, a nossa preciosa irmã, também será grandemente abençoado por Deus. E também ainda em tempo, meus amados, quero lembrar a todos que nós publicamos este programa de segunda a sábado aqui, e também reprisamos através dos nossos grupos de WhatsApp. Portanto, qualquer irmão que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco fazendo a tua solicitação. Com prazer, nós estaremos te adicionando para fazer parte da família da fé. E também eu peço ainda em tempo para todos vocês que gostam de ouvir esta pregação, que gostam deste programa, que você se inscreva no canal. Não deixe de fazer isso, não custa nada, e isso será uma bênção para todos nós, porque o objetivo deste programa é simplesmente alcançar os filhos eleitos de Deus para crerem na bendita palavra do Senhor. E também ainda eu pediria que, quando você estiver assistindo o programa, não esqueça de clicar no joinha ali, no gostei, porque dessa forma também o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os vídeos, e aí mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela bênção de Deus. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui à leitura bíblica conforme anunciado, não é? Colossenses capítulo 1 e começando no versículo 26. Leiamos então. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todos os homens
e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Jesus. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora, queridos, nós vamos ouvir uma bela canção para o nosso deleite espiritual. O cantor que vai cantar para nós hoje essa bela canção é o saudoso pastor Mateus Jensen. E o título do hino que nós vamos ouvir é Formosa Cidade. Então nós vamos ouvir esse belíssimo louvor e depois que tivermos ouvido, nós voltaremos para darmos prosseguimento no estudo da mensagem Por que tiveram que ser pastores. Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Ó Sião celeste, repouso dos santos, o teu arquiteto se chama, ó Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em bela planície estás situada, e que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demostras a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Demostras a glória de Cristo Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será, sem a luz do sol nem de estrelas ou lua, a glória de Cristo te alumiará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos do céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro, com ele para sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele para sempre ali reinarão. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, possa receber esse louvor, essa adoração, para a glória de seu bendito nome. E agora, queridos, a mensagem está aberta diante de nós e nós estamos parados no parágrafo 178. Então eu gostaria de chamar a atenção de todos os meus irmãos, minhas irmãs, para fixarem seus pensamentos naquilo que vamos ouvir, porque isso serve de crescimento espiritual para cada um de nós, não é? Vamos aqui então. Esse segredo havia estado no seio de Deus estes anos, coberto por sua mão direita. Jesus, o grande pastor, tomou sobre si mesmo as nossas culpas. Isaías capítulo 53 e versículo 6.
disse: Ele foi ferido por nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O segredo da cura de Deus, ele estava na mão direita de Deus. Essa era a única ovelha que guardava em seu seio o segredo. Por isso é que o símbolo disso tinha sempre que ser uma ovelha. O primeiro foi uma ovelha, o último foi uma ovelha. Essa é a razão pela qual tinha que vir a um pastor, para saber como tinha que cuidar de suas ovelhas. O entenderam? Note, ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Observe, veio rápido e se foi rápido. No momento que a mão direita foi tirada do seio da segunda vez, e quando o grande pastor, a ovelha profeta, quando ele disse na cruz do Calvário, quando ele pagou a pena do pecado por todos nós, ele disse: está consumado. O pecado terminou, as dívidas foram saldadas, não demorou um ano, ou finalmente veio nos dias de algum outro reformador ou algo. Foi terminado ali. Então, ele quer dizer que a redenção foi muito rápida. Ele veio, nasceu aqui uma ovelha, ficou adulta essa ovelha e logo já foi para o sofrimento, foi para a cruz e já então tirou os nossos pecados e levou embora as nossas doenças e assim sucessivamente, não é? Não demorou, ele quer dizer, foi muito rápido. O pecado entrou num momento por transgressão à lei de Deus, por quebrar uma palavra. Nesta noite, meus irmãos, suas almas estão sobre o inferno. Olha isto aqui é seríssimo. Suas almas estão sobre o inferno por uma corrente. Prestemos atenção nisso. Nossas almas estão penduradas sobre o inferno através de uma corrente. E essa corrente não é o ensinamento de um seminário teológico. Essa corrente não é alguma denominação ou algum credo pelo qual você vive. Essa corrente é a palavra de Deus. Jesus deu à raça humana a sua palavra para que vivessem por ela, e Eva somente quebrou um pequeno elo dessa corrente. Qualquer corrente não é mais forte que o seu elo mais fraco. Quando você tira fora uma palavra, isso foi o início do livro. Isso aqui é muito importante, não é? Porque a corrente que nos mantém, que nos mantinha e agora ainda nos mantém,
acima do inferno é a palavra de Deus. Só que ela não pode ser tirada nenhuma só palavra, e nem acrescentada, é claro. Eva fez isso. Eva quebrou um elo dessa corrente. E aí ele diz aqui, e uma corrente não é mais forte do que o seu elo mais fraco. Você já tinha pensado nisso? Por exemplo, uma corrente é feita de grossos elos, mas no meio dela tem uma emenda de arame que foi feita porque certamente faltou algum pedaço, por algum motivo, não é? Então ela foi feita ali uma emenda com arame. Então toda a força daquela corrente estaria naquele arame que está emendado ali na corrente. Isso é muito sério, muito profundo, por isso que nós temos que tomar cuidado e nunca tirarmos uma palavra sequer e nem colocarmos, nem adicionarmos uma palavra sequer no que está escrito. Jesus veio no meio do livro, ele disse: o homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso foi o meio do livro. No final do livro, ele disse: qualquer que tirar uma palavra, traduzir mal uma palavra, tirar fora uma palavra daqui, eu tirarei fora sua parte do livro da vida. Você está passando sobre o inferno, agarrado na palavra de Deus. Não deixe você que alguém venha e ponha dentro de você algo que não seja assim, diz o Senhor. Então é uma advertência que o profeta, ovelha de Deus, está nos dando. Não deixemos que ninguém acrescente nada à palavra que cremos e nem tampouco que tire nada dessa palavra que cremos, porque senão nós cairemos justamente no inferno. Eu vejo. Bom, eles dizem: certamente temos feito tudo. Isso é o que talvez os sumos sacerdotes e eles pensaram nos dias do grande pastor. Isso foi o que Eva pensou. Isso foi o que Satanás disse a Eva. Certamente Deus não o fará. Porque você já sabe, ele está se referindo aqui ao diálogo que houve entre a serpente e a mulher, que era Eva, não é? E quem falava ali através da serpente era Satanás. E Satanás perguntou para ela: vocês estão proibidos de comerem de qualquer fruto, de qualquer árvore que esteja aqui no jardim? Ela disse: não é isso. Nós não podemos comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. Porque disse o Senhor nosso Deus que no dia em que nós o fizermos, que nós comermos, certamente nós morreremos. Então veja só, aí estava a corrente inteira. Aí a Satanás, a serpente, disse: não é bem assim. Certamente não morrereis. O que vai acontecer é que vocês vão ficar sendo conhecedores. Vocês vão ter ciência.
e vão conhecer o bem e o mal como Deus conhece. Vocês serão como Deus. E então isso foi o motivo da queda, o motivo da destruição, da presença deles ali no jardim do Éden, não é? Então, continuando aqui, certamente Deus não vai fazer isso, não é? Não precisa ficar preocupado que aquilo ali é só uma advertência, mas Ele não vai matar vocês por causa de uma palavra só, não é? Por causa de um fruto que você coma da árvore. Ele o fez. Veja só, o diabo disse que Deus não faria, mas Deus o fez, porque Ele disse que Ele o faria. E essa é a razão pela qual Ele o faria de novo hoje. Hoje ainda é a mesma coisa. Se nós tirarmos uma palavra ou acrescentarmos uma palavra, então o mesmo acontecerá conosco. Morreremos como Eva e Adão morreram, não é? Então é bastante tremendo nós observarmos esses pequenos detalhes e que são, na verdade, mistérios ocultos pela mão direita, pela palavra, não é? E assim por diante. Não é de se admirar que ele dissesse, assim como foi nos dias de Noé, quando 8 pessoas foram salvas por água, assim será na vinda do Filho do Homem. Veja, muitos poucos, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Poucos serão os que o encontrarão. Isso é correto, porque largo é o caminho que conduz à destruição. Muitos entrarão por ele. Quando o grande pastor foi ferido, a grande ovelha profeta, quando ele foi ferido ali atrás, ele disse, está consumado. Naquele minuto, tão logo que este pastor foi ferido, tudo terminou. O pecado foi liquidado, já não havia mais pecado, eles estavam limpos, a pena foi paga, os crentes cujos nomes foram escritos no livro da vida, predestinados desde a fundação do mundo, foi concluído naquele mesmo minuto no qual Jesus disse que estava consumado. Ele, grande pastor, havia vindo por suas ovelhas, foi consumado, a mão direita de Deus foi tirada de seu seio, ferida, então na Páscoa ele a devolveu. Amém. A levantou a seu seio de novo e a estendeu para baixo a você e a mim, na forma de sua palavra para redimir-nos novamente ao jardim original, do qual o pecado nos havia distanciado. O segredo escondido de seu grande coração foi revelado por um profeta pastor. Foi revelado por um pastor profeta, um pastor,
não é de se admirar o fato de terem as montanhas saltado e gritado naquele dia. Não é de se admirar ter o sol escondido sua face e gritado de alegria. Não é de se admirar que a natureza haja saltado. O vento sacudiu as árvores até que se sacudiram e se alegraram e saltaram. Eles viram o profeta pastor sobre a montanha redimir a todos os nomes no livro da vida, e eles viram que sua própria natureza foi redimida. Eles gritaram e saltaram, e o mundo entrou num terremoto, e as montanhas se fenderam, e as pedras saltaram, e o sol se pôs, e tudo chegou a acontecer como em qualquer reunião, quando o pastor revela a ti que tudo está consumado. Aleluia! Eu tenho visto momentos de saltos e momentos de gozo, porém ninguém foi ferido. As montanhas soaram e o sol baixou e tudo mais aconteceu, porém não houve ninguém ferido. E eu tenho visto reuniões onde o poder de Deus foi revelado ao povo, de que eles estavam libertos do mundo e das coisas do mundo, e o gozo do Senhor enchia a congregação. Eles se puseram de pé e gritaram e choraram e aclamaram ao máximo de sua voz para a glória de Deus. Eu nunca vi nada desordenado. Eles sempre estiveram em ordem, porque eles haviam conhecido que seus nomes haviam sido escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. O grande profeta pastor havia lhes trazido a mensagem e foram eles libertos. O profeta pastor, não importa o que o reino eclesiástico dissesse acerca disto, eles sabiam o que havia acontecido. Pela mesma forma os pastores fizeram lá atrás. Eles sabiam o que havia acontecido. Nenhum homem tem direito de entrar ao sagrado púlpito e pregar a palavra até que haja feito assim como Moisés fez: encontrar-se com Deus ele mesmo sobre os terrenos, aonde não haja explicação feita por algum teólogo que possa explicar isso fora. Moisés esteve ali. Não importa o que os mensageiros de Israel hajam dito, isso é tonteria. Tu somente imaginaste que viste isso, é tonteria. Você não podia tirar isso dele. Ele sabia, ele esteve ali.
Foi a ele que aquilo aconteceu. E nenhum homem, por meio de um grau teológico ou algum grau de doutor, tem o direito de entrar ao púlpito para reclamar a mensagem de Jesus Cristo, até que ele haja primeiro se encontrado com Deus cara a cara no pilar de fogo. Ele não tem direito de chamar-se a si mesmo um mensageiro, porque todos os teólogos no mundo não poderiam explicar isso. E você esteve ali, você sabe disso. Não importa o que alguém mais te diga, ou quanto mais poderiam dizer de que os dias se têm ido, não é assim, dessa maneira. Aconteceu a você e é de acordo com a palavra. Bendito seja Deus. Sim, essa foi a razão pela qual Moisés soube que esta voz havia falado a ele. Essa era a voz da palavra. Ele soube que Deus havia dito a Abraão: tua semente residirá por 400 anos, porém eu os livrarei. E ele sabia que os 400 anos estavam já passados, e ele foi chamado a fazê-lo. Então Moisés teve a revelação, ele teve a convicção de que os 400 anos dos quais Deus tinha falado, que eles permaneceriam no Egito, já tinha terminado. Por isso ele tinha certeza absoluta que era Deus que tinha falado com ele ali na sarça, não é? Mais um parágrafo. Homens e mulheres, Deus prometeu nesses últimos dias que ele derramaria seu espírito sobre toda a carne. Ele prometeu que ele mandaria o batismo do Espírito Santo e que ele chamaria a uma noiva sem mancha nem ruga. Ele prometeu fazer isso, ele o fará. Não escute a esses pastores assalariados. Eles lhes guiarão fora do caminho. O Espírito Santo é o pastor para alimentar a vocês. Comida de ovelha de sua palavra sempre vem através do pastor. Ele é nosso pastor. Escute você a ele. Vocês são ovelhas de seu rebanho. Se você o é, você ouve sua voz, não o que alguém mais diga. Você ouve o que ele diz. Uma voz estranha, você nada sabe sobre ela. Então, o Senhor Jesus Cristo disse isto, não é? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas de maneira nenhuma seguirão ao estranho. E nós chegamos aqui, meus amados, no parágrafo 190 da mensagem que estamos estudando. Por que tiveram que ser pastores, não é? E agora nós teremos o nosso momento de oração da fé em favor dos doentes, dos aflitos, dos necessitados e também em favor de cada família, de cada chefe de família, de cada mãe de família, de cada jovem, de cada adolescente, cada bebê,
cada velhinho, em favor de todos nós oramos agora. E aqueles a quem Satanás tem atacado, tem levantado-se contra, nós ordenamos pela autoridade divina, como ministro da palavra, ministro do evangelho, nós ordenamos: Satanás, retire-se dessa casa, afaste-se dessas pessoas, dessas famílias, afaste-se, saia, volte para o seu lugar que é no inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos ordenando, aleluia, porque nós cremos na palavra de Deus que está escrita. Então, cada doença seja repreendida, seja qual for o tipo de doença, para o Senhor não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade que o Senhor não possa resolver. Então, cada doença, cada problema, cada dificuldade, cada opressão maligna, cada perseguição maligna seja expulsa em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai-te, Satanás, deixa em paz os filhos de Deus. Você não tem autoridade sobre eles. Vai-te no nome do Senhor Jesus Cristo, que você seja repreendido. O Senhor Deus Todo-Poderoso te repreenda, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós oramos agora pedindo e agradecendo, porque cremos naquilo que pedimos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Então, meus queridos e preciosos irmãos, se o Senhor Deus nos permitir, nós voltaremos novamente para cultuarmos outra vez juntos, em companheirismo, uns com os outros e com a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem na graça e na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.